Você tem um grande benefício em não fazer as coisas que você acha que gostaria de fazer. Sim, você tem um benefício ao procrastinar. Pessoal, fala-se muito hoje na internet, cada vez mais, sobre procrastinação. Fala-se muita balela sobre esse assunto e eu quero tentar mostrar aqui o que está por trás dessa questão. E eu parto do princípio de que você procrastina para se defender. Você procrastina por medo. E eu já vou explicar para vocês por quê. Imaginem a seguinte situação. Tudo que você quer fazer em pensamento, você não consegue realizar em ato, na prática. Você quer casar, mas não casa. Você quer comprar um carro, mas não compra o carro. Você quer morar sozinho, mas não faz acontecer isso nunca. Você quer convidar aquele amigo, aquela amiga para sair, mas não chama. Você quer ler aquele livro, assistir aquele filme, mas nunca o faz. Ou seja, você passa a vida toda postergando as coisas que você diz que deseja fazer. E aí, num determinado momento, você já está cansado disso tudo, e você resolve buscar ajuda de um profissional. Ele aconselha um psiquiatra ou um psicólogo comportamental qualquer. Você vai lá e sai de lá aliviado com um diagnóstico debaixo do braço. Um diagnóstico de que você é um procrastinador. Não existe diagnóstico de procrastinação, né? Mas enfim, você sai de lá com a ideia de que você é um procrastinador. Se bobear, além disso, te metem até um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o chamado TDAH, porque você não consegue focar, você não consegue realizar nada, então você é disperso, você tem esse transtorno aí. Você sai com a receita do remedinho, que vai te deixar possivelmente mais focado, a fazer as coisas que você precisa fazer, que você quer fazer, que supostamente você deseja fazer. E aí você sai de lá com a sensação de que agora sim, agora vai. O problema é que a coisa continua não indo. Então você resolve, nos 45 do segundo tempo, buscar a ajuda de um psicanalista. Já tentou de tudo, nada funciona, vou buscar um psicanalista. Um bom psicanalista. Que vai te ajudar a entender o porquê você procrastina. Lembrando, pessoal, que a palavra procrastinação, ela faz referência ao fato de alguém estar fazendo o oposto daquilo que supostamente desejaria fazer. Supostamente, o procrastinador estaria se prejudicando ao agir assim, ao não fazer aquilo que ele quer fazer, ou ao não conseguir fazer aquilo que ele quer fazer ou que ele precisa fazer. Mas aí, então, com a ajuda do psicanalista, você começa a se dar conta de que a coisa não é tão assim como parecia, não é tão simples como parecia. E começa a perceber que você tem bons motivos para procrastinar. Você começa a analisar os teus comportamentos. Você tira a ideia de que aquele comportamento é algo genético, é algo que tem a ver com as suas sinapses mentais, é algo neuronal. Não. Você tem motivos comportamentais para agir desta forma. E mais, além de ter motivos para agir assim, você tem um grande benefício em não fazer as coisas que você acha que gostaria de fazer. Sim, você tem um benefício ao procrastinar. Por que eu falo procrastinar em aspas? Porque procrastinar seria realmente não fazer aquilo que você acha que deveria fazer. Eu falo que é procrastinar porque neste sentido aqui, onde se dá muitos diagnósticos de procrastinação, a pessoa não quer fazer aquilo que ela diz que quer fazer. É diferente. Então, não é uma procrastinação, é estar ativamente indo contrário àquilo que ela acha que gostaria de fazer, mas não quer. E eu vou mostrar por quê. Existem pessoas, pessoal, que por vários motivos que vêm da sua história de vida, do passado, das coisas que viveram, precisam controlar absolutamente tudo ao seu redor. Elas precisam ter o controle sobre tudo. Essas pessoas são tão rígidas e sistemáticas, organizadas, que elas não suportam a ideia de que algo possa acontecer com elas que está fora da sua programação, daquilo que elas não programaram, daquilo que elas não controlaram. Elas não suportam a ideia de conviver com o fato de que a vida é algo incontrolável, que você não sabe. Lembrando
Tem aqui as lives que eu estou fazendo às quintas-feiras que eu falo exatamente sobre essa necessidade de se abrir para aquilo que eu não sei, de se abrir para as dúvidas, de parar de querer buscar certezas. Assistam, vale muito a pena. Então elas não suportam a ideia de que a vida é incontrolável. E por isso elas adoram, inconscientemente, claro, não é algo consciente, mas elas adoram, elas precisam viver com a fantasia de um futuro que seja controlável, que não as pegue de surpresa, que não as pegue com as calças curtas. Ao deixar em suspenso, por exemplo, ao não fazer tal coisa que gostariam ou que dizem que gostariam de fazer, elas se mantêm imaginariamente no controle daquela situação, que um dia supostamente elas vão realizar. Então ela posterga, ela deixa lá, fica criando expectativa, porque um dia ela vai realizar. É como se elas se mantivessem, essas pessoas, numa expectativa constante daquele dia em que isso vai ser realizado. Então é como se elas colocassem um motivo para continuar vivendo. Pela dificuldade de viver o presente, o momento, pela dificuldade de viver a realidade, é como se essas pessoas estivessem denunciando que a realidade é tão sem graça para elas que elas precisam botar um motivo para continuar vivendo. E logo, se elas realizar aquele motivo, a vida perde a graça e perde o sentido. Então elas precisam manter aquele motivo aceso no seu horizonte. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu, quando criança, eu adorava, eu era apaixonado pela expectativa de viajar. Eu sentia um prazer absurdo em saber que eu iria viajar. Eu nem conseguia dormir nas noites que antecediam a viagem. Tamanha era a expectativa de sair daquela rotina que eu vivia e ir para uma rotina nova, viajar, não saber o que esperar. Depois que eu estava lá no lugar, depois que eu estava na viagem, já no destino, eu já começava a sofrer pelo dia que a viagem iria acabar e que eu teria que retornar. Na vida de algumas pessoas a coisa funciona exatamente da mesma forma. Elas vivem muito mais a expectativa do que o fato, do que a concretização da ação. É como se elas intuitivamente soubessem, por experiência própria, por experiências de vida, pela história de vida, de que ao realizar, elas vão naturalmente cair numa espécie de bad, de desânimo, de depressão, de tristeza, porque aquilo vai acabar daqui a pouco. Então elas precisam sempre viver a expectativa. Então, enquanto uma certa ideia se mantém apenas na ideia, sem uma ação concreta, essa coisa está no controle imaginário dessa pessoa. Agora, no momento que ela realiza, ela não sabe no que aquilo vai dar, ou pode vir a dar. Ao decidir por casar, será que eu vou sustentar esse casamento, essa relação? A pessoa pode inconscientemente estar se questionando. Ao decidir por morar sozinho, sozinha, será que vai ser como eu imagino? Será que minha vida vai ser tão boa assim como eu imagino e tão melhor do que ela é hoje? Ao ler aquele livro que eu tanto quero, ao assistir aquele filme que eu tanto quero, o que eu faço depois disso? Qual vai ser a outra expectativa que eu vou colocar? Aonde eu vou buscar outra coisa? Como eu vivencio esse luto daquilo que possuía tanta expectativa e que agora acabou? Já deu, já foi. Os franceses, eles têm uma expressão chamada de pequena morte para o orgasmo. É quando depois da excitação sexual, da relação sexual, a pessoa fica num estado de profundo relaxamento, onde a vida se esvazia completamente. É uma espécie de pequena morte após o orgasmo, após a ejaculação. Isso para dizer que para algumas pessoas essa sensação pós-realização traz uma sensação de tédio, de perda de sentido, e é tão insuportável para algumas pessoas que elas precisam se manter imaginariamente excitadas o tempo todo, com aquilo que está sempre lá no futuro, com a expectativa, que isso acaba impossibilitando a pessoa de sentir o prazer de viver a vida atual, momentânea, do que está acontecendo agora, de usufruir da vida, por essa necessidade de controlar o incontrolável. O que é o futuro? É sempre algo que a gente não sabe, que está por vir, que não controlamos. É como se só fizesse sentido viver, né? Viver um futuro que ainda não chegou e que nem se sabe se vai chegar. Essas pessoas, ao invés de sentir o prazer transando, fazendo sexo, sentem mais prazer na imaginação do que no ato em si.
Aí vocês entendem por que tantas pessoas são tão viciadas em pornô hoje em dia. É como se a realidade para essas pessoas fosse extremamente frustrante e a vida em si não tivesse graça nenhuma, fazendo com que elas precisem se defender sempre na imaginação. E muitas vezes essas pessoas foram crianças que viveram uma história de vida onde elas precisavam o tempo todo escapar da realidade, fugir da realidade. Tamanha era a realidade difícil que elas viviam. A fuga que elas conseguiram ter para sobreviver à rotina foi se esconder, se defender na imaginação, na mente. E levaram isso para a vida adulta e não se dão conta que continuam nesse mesmo procedimento, nesse mesmo formato. E de fato, é isso que essas pessoas precisam aprender. A lidar com o fato de que a vida e a realidade são, sim, muito frustrantes por si só. Que prazer e desprazer se alternam o tempo todo nas nossas vidas. O prazer, a excitação, depois vem a realização da excitação do prazer e a vida cai numa rotina, num tédio. É assim. Porque senão, pessoal, o oposto disso é viver num mundo imaginário, fantasioso, onde nunca nada acontece, onde a pessoa vive só dentro da sua própria cabeça e reclamando por não conseguir atingir as coisas que gostariam, mas não se dá conta que há nisto um processo espontâneo, automático e natural desta pessoa de não fazer para se defender, para controlar um futuro, para se manter na expectativa. Então, ao tomar consciência, ela naturalmente vai conseguir ir modificando essa situação. Porque esse é um prato cheio para aquilo que a gente chama de neurose. Se fixar numa posição totalmente neurótica para o resto da vida e que traz muito sofrimento. E que torna a vida cada vez mais empobrecida porque você fica só com a imaginação e com muito pouca realização. Para manter tudo direitinho, como sempre esteve, sem medo, sem arriscar, em segurança, né? E olha só que maluquice. A partir dessa nova percepção que a pessoa vai podendo ter, a partir do tratamento psicanalítico, por exemplo, ela começa a perceber que ela não tinha nenhum problema que precisava ser medicamentado. Que essa procrastinação, que se chamava de procrastinação, exercia uma função importantíssima na sua vida. Não é só que ela não conseguia fazer, ela não podia fazer. Ela não queria inconscientemente fazer. Ao procrastinar, essa pessoa se defende da ideia de não ter controle sobre as coisas. Ela utiliza assim uma espécie de véu de Maia, né, para não ver a realidade nua e crua como ela é. Como que ela é? Como que é a realidade nua e crua? Imprevisível, incontrolável e por diversas vezes sofrível, difícil. Ao ficar reclusa, sem agir, sem fazer nada, essa pessoa se mantém numa espécie de conforto, não arrisca nada. Mas ao perceber tudo isso, a partir do tratamento psicanalítico, e eu falo aqui a partir de uma experiência com pacientes assim, aos poucos essas pessoas vão podendo abrir mão das defesas, dos controles, ir se proporcionando fazer aquilo que até então só estava no nível imagético, da imaginação. Afinal, né, pessoal, você não tem saída. Ou você vive e faz as coisas que quer fazer, corre riscos, ou fica se defendendo da vida o tempo todo, conservando tudo no seu devido lugar, mantendo um suposto controle e tornando a vida preta e branca, sem graça, sem cor. Como dizia um pensador famoso, né? Para viver o bom, é preciso também viver o mal. Não existe só uma coisa nesta vida. Não tem jeito. Esse é o preço que todos temos que pagar ao viver, não saber o que vai acontecer. E aí, se identificou? Já se pegou nessa situação? Sim, não? Conhece alguém que está sempre nessa? Se sim, envie o vídeo, compartilhe, comente, curta. Comenta aqui embaixo nos comentários a tua percepção, a tua experiência com isso, o que você pensa, se já viu algo parecido. E se não se inscreveu no canal, por favor, aproveita, se inscreva. Todas as semanas eu estou tentando passar por aqui para deixar um vídeo novo para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.